Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo na Boa. Hoje o papo é sobre turismo e eu trouxe alguém que entende muito do assunto, grande amigo, secretário de Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira. Prazer grande. Seja muito bem-vindo, já quero agradecer por topar bater esse papo aqui, que a gente sabe que a agenda é corrida e apertada, mas dá as boas-vindas pra galera, depois eu te apresento um pouquinho melhor e a gente começa esse papo. Bom, Eric, primeiro um prazer grande estar aqui no Papo na Boa e saber que a gente vai poder conversar sobre um assunto tão apaixonante que é o turismo, de turismo da nossa cidade de Fortaleza. É uma cidade que tem uma vocação turística de nascença, né? Vocação turística de nascença e nós estamos aí nos últimos 12 meses, 18 meses, aí como sempre entre os 3 destinos mais procurados do Brasil para se visitar, né? Então, é muita responsabilidade. É a 4ª maior cidade do Brasil, uma cidade gigantesca, quase 3 milhões de habitantes, né? Então, com muitos desafios, mas muitas conquistas. Boa. Para quem não conhece ainda, o Alexandre, ele é administrador de formação, né? Isso. Já passou no setor privado, no setor público por alguns cargos. Eu queria conhecer um pouquinho mais da tua história. Eu conheço bastante, mas a galera que está chegando aqui conhecer por que tu foi parar no turismo, né? Dentro da administração você pode chegar em várias coisas. Já foi secretário de Desenvolvimento Econômico também, Estado, daqui do Estado. Agora está como secretário de Turismo. E eu queria conhecer um pouquinho mais para a gente entender da onde veio essa veia do turismo. Bom, eu contextualizando um pouco, Eric, eu acabei entrando na área pública, na área política, saindo dos muros da FIEC, né, da área empresarial. Eu sou empresário e minha área que eu iniciei a minha carreira empresarial foi na área de panificação e acabei me tornando presidente da Associação Brasileira da Indústria da Panificação e tive a honra também aqui no Ceará de ser presidente do SIC, do Centro Industrial do Ceará. Isso lá no início de 2000, 2003, 2004, eu nunca imaginei entrar na política nem na área pública. Mas ali no SIC a gente começou a discutir muito, era um braço, na época, um braço político da FIEC, de discussão política, discussão de cidadania da FIEC, e eu comecei a me interessar muito pela área pública. Acaba entrando nos temas da cidade, né? E aí eu comecei a me apaixonar e vi que eu sempre dizia assim, não adianta a gente ficar aqui com um papo de bacana, aqui em mesa de bar e de restaurante, que você não vai resolver. A transformação, ela tem que ser pela política, ela tem que ser... E aí acabei sendo convidado para disputar alguns cargos, e em 2012, o governador Cid Gomes, na época, me convidou para ser secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado. Para mim foi uma surpresa e uma honra muito grande, né? Eu, naquele momento, tive a oportunidade de inaugurar a siderúrgica do Pecém, inaugurar a primeira ZPE do Estado do Ceará. Foi uma experiência, para mim, fantástica. E depois, no governo Roberto Cláudio, ele me convidou, na época, é interessante que, em 2012, quando o Roberto Cláudio foi prefeito, quando ele venceu as eleições, ele me convidou para ser secretário de Desenvolvimento Econômico do município. E quando ele, conversando com o governador Cid Gomes na época, mostrando os secretários que ele tinha escolhido, o governador disse, rapaz, eu queria que você me cedesse o Alexandre para vir para o Estado. Então, eu não... Na verdade, foi uma decisão, na época dele, do Cid, e ele chegou para mim, eu me lembro demais, que ele disse, Alexandre, tem uma história, uma notícia boa e uma ruim para você. Eu disse, o que é isso? Não, a ruim é que você não vai ser meu secretário, como eu queria, gostaria. Eu disse, qual é a boa? A boa é que o governador Cid que lhe convidou para ser secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado. E aí eu tive uma experiência, eu ia ser secretário de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza, acabei sendo secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado. Quando foi no segundo governo do Roberto Cláudio, ele me convidou novamente para vir para Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município. E eu, na minha franqueza, eu disse, prefeito, eu venho do Secretaria de Desenvolvimento do Estado e vi tudo de projetos grandes, estruturantes do Estado, e eu queria uma coisa diferente, que não fosse desenvolvimento econômico, queria um novo desafio. E eu acho que, como 1/3 da economia da cidade é no turismo, é a maior mola propulsora do desenvolvimento econômico individual
da cidade de Fortaleza é o turismo, eu gostaria de poder lhe ajudar no turismo. Ele olhou para mim e disse, rapaz, mas que ideia boa. Alguém com a sua visão de mundo, desenvolvimento econômico, vir para o turismo, vai ser uma... E me convidou, e assim, eu acabei me tornando secretário de turismo de Fortaleza. Inclusive, o tema desse episódio, a gente colocou lá o turismo como alavanca social e econômica de uma cidade, exatamente. Né? E aí, foram 4 anos, assim, muito bacanas. Nesses 4 anos, eu tirei um ano sabático e fui fazer um mestrado em administração pública em Portugal, na Universidade de Lisboa. Me apaixonando cada vez mais pela área pública. E aí tive a honra de, quando o prefeito Sarto venceu as eleições, de me convidar para continuar na pasta. Né? Então, isso foi bacana, porque você sai... 2 prefeitos... você sair de uma gestão e entrar numa outra gestão com 2 prefeitos diferentes, você continua na sua mesma pasta. É um reconhecimento do trabalho. É um reconhecimento do trabalho. Então, eu estou há 6 anos e meio como secretário de turismo, com esse intervalo aí que eu fui estudando, de 1 ano. Então, é muito bom você ver um trabalho que teve começo, tem meio e está tendo fim, né? Você conseguindo concluir um ciclo, né? Então, é uma honra muito grande. Legal, legal. Inclusive, vou fazer uma pequena parte aqui. Já que você foi secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, você ajudou, como você falou, a trazer algumas empresas, tem alguns polos, né, de desenvolvimento. Isso tem muito a ver com a questão tributária também. Até a gente não vai se aprofundar, não, mas como é que você está vendo essa questão da reforma tributária que está rolando aí? Porque muitas cidades vão perder, outras vão ganhar ou não vão. Como é que está a tua visão por cima disso aí? Olha, eu acho que a reforma tributária ela demorou muito para acontecer, né? O Brasil ele tem alguns problemas ao longo que travam o desenvolvimento econômico do país, né? Então a própria questão da reforma previdenciária, da reforma política, que acabou sendo uma reforma muito focada no umbigo de quem votou a reforma. Né? Eu até sou partidário de que assim, a reforma política, por exemplo, teria que ser feita com deputados, por exemplo, que teriam um compromisso de não se reeleger, vamos dizer assim, que estariam... Porque você vai fazer a regra para você usar. Você vai fazer a regra para você usar. Então, acho que... E agora a reforma tributária ela tá sendo discutida, é necessário. O Brasil tem uma carga tributária elevada, é um país ainda com a desigualdade social muito grande. E isso é necessário haver os tributos, mas eu acho que... Não existe regra quando se faz uma reforma, não tem como você não deixar todo mundo satisfeito. Você faz uma reforma previdenciária, quem ia se aposentar com 65 anos e vai aposentar com 70 ficou insatisfeito. Não tem jeito, mas não teve nenhum país sério no mundo que não tenha feito uma reforma previdenciária. Então, o Brasil demorou a fazer sua reforma previdenciária. E por aí vai. Eu acho que a reforma tributária demorou a vir, né? Está vindo com as suas deficiências, mas eu acredito que é um bom começo. Estamos num bom começo. Eu até levantei essa bola porque, querendo ou não, vai mexer com o turismo, né? Porque se mexe com ISS, sobre serviço, turismo é muito serviço, né? Vai mexer com isso também. Dentro do turismo, teve algumas conversas nesse sentido, de querer escutar e ver o que pode encaminhar? Teve. O governo ele foi muito sensível, né? A gente pôde levar algumas opiniões interessantes. A rede de hotéis, a BH levou, a BAV de agência de viagens também levou ponderações, né, que foram atendidas. Então, eu acho que o turismo, ele precisa... Eu acho que agora o Brasil acordou para enxergar o turismo de uma forma diferente, né? Eu estava conversando com você antes aqui da gente iniciar, que o Brasil, há 20 anos... que tem o mesmo número de turistas internacionais. Nós temos um número risível de 6 milhões de turistas internacionais. Ano, né? Ano. Isso para o nosso ouvinte aqui, que está nos assistindo aqui também... O tamanho do Brasil, né? Entender... A Argentina recebe 9 milhões de turistas por ano. Caramba. Só a cidade de Lisboa recebe, a grande Lisboa, 20 milhões de turistas por ano. Então, assim, eu estou falando se eu for colocar aqui, não vou comparar com Paris, com Barcelona, com Orlando, que recebe 60 milhões de visitantes por ano, mas o Brasil todo recebe 6 milhões de turistas por ano. Menos e desses 6 milhões de turistas que ele recebe por ano, 1/3 são argentinos,
que vem ali para o sul do país, para Santa Catarina, para aquela região. Então, assim, nós não existimos ainda no mundo do turismo, né? O Brasil vive do turismo interno. O grande potencial que nós temos é o turismo interno, é o turismo brasileiro. O brasileiro são os 220 milhões de brasileiros. Desses 220 milhões, estamos falando aí de 60 milhões de brasileiros que viajam, né? E a gente olha coisa interessante. E desses 60 milhões de brasileiros que viajam, 12 milhões de brasileiros por ano viajam para o exterior. Todo ano. Ou seja, levando divisas para fora, podia estar gastando aqui. Todo ano, esses 12 milhões de brasileiros guardam a sua poupança para ir gastar dinheiro na Disney, em Miami, em Paris, em Bariloche. Porque culturalmente a gente guarda dinheiro para carimbar o passaporte. E muitas vezes você conhece Bariloche e não conhece Gramado. Sim. Você conhece Miami e não conhece Fortaleza. Você conhece Paris e não conhece Foz do Iguaçu. Né? Você conhece lá Jalapão. Roma e não conhece o Bonito, Jalapão. Então, o Brasil tem uma diversidade única no mundo, mas o próprio brasileiro não conhece o Brasil. A gente teve uma oportunidade, Eric, de crescer o turismo interno no Brasil agora no pós-pandemia. Foi uma grande oportunidade que nós estamos perdendo. O Brasil, quando ficou, logo depois da pandemia, com as restrições sanitárias para viagens internacionais, o brasileiro, esses 12 milhões de brasileiros, tinham que viajar para onde? Queriam viajar, tinham que viajar dentro do próprio Brasil. Sim. Então, Fortaleza bombou, né? Teve os praias do Ceará bombaram. Então, porque esse pessoal que ia ficou uma demanda reprimida, vinha gastar dentro do Brasil, queria viajar, vinha conhecer o Brasil. Então, esse pessoal está voltando a viajar no resto do exterior, porque nós temos um problema. Nós temos um dos aéreos mais caros do mundo. Então, nós temos apenas 3 companhias aéreas no Brasil, 3 grandes companhias, e nós temos passagens caríssimas, né? Então, isso merece uma estratégia. Então, e tem que ter uma política pública pensada de médio e longo prazo. Vamos tirar aqui o chapéu agora para a Nova Embratur, que surgiu aí com o Marcelo Freixo na presidência, iniciando um trabalho muito bacana, com técnicos muito bons dentro da Embratur, e estão começando a mostrar um Brasil diferente, um Brasil com nova estratégia. A Embratur, para quem não conhece, a missão principal dela também é fomentar o turismo? Só para você entender, assim, o Ministério do Turismo e a Embratur, o Ministério do Turismo é a mãe do turismo, é o grande guarda-chuva. A Embratur, ela trabalha promovendo o Brasil no exterior. Certo. Captando turistas internacionais. Esse é o papel da Embratur. Sim. E o Ministério do Turismo cuida do turismo interno, do turismo como um todo, mas com foco maior no turismo interno. Vamos dizer assim, se a gente pudesse explicar isso assim rapidamente. Então, eu estou feliz que eu estou sentindo uma nova mudança, né? Infelizmente, o Ministério do Turismo, ao longo do tempo, se troca muito de ministro, né? E não tem a continuidade de um trabalho, de uma ideia. E isso, né? Isso é um problema. Assim, você acaba colocando políticos e não coloca técnicos. É natural, gente. Eu sempre acho que os cargos de ministros, secretários, eles têm que ser políticos e técnicos, né? Você tem que puxar alguém do segmento que seja também político, que tenha alguma relação, que tenha um pouco a ver e tal. Então, a gente às vezes sofre um pouco isso, e o turismo acaba sendo uma pasta um pouco secundária dentro do montante de pastas de ministérios. No ministério passado, o Bolsonaro juntou o turismo e cultura, que foi um erro, colocando a cultura como um subproduto do Ministério do Turismo. Então, assim, a gente precisa pensar do turismo de uma forma mais estratégica, mais profissional. Isso é bacana de a gente falar. Inclusive, vou pedir para você falar que você também está hoje como presidente da Associação dos Secretários de Turismo do Brasil. Isso. Por isso que também tem essa visão estratégica do todo, né? Porque não adianta ser secretário de turismo se você tem que pensar de fora também, né? Eu assumi, tive a honra de ser escolhido pelos meus pares secretários de turismo das capitais do Brasil, de todos os destinos turísticos e indutores do Brasil, como presidente dessa associação. E foi assim, para mim foi uma satisfação grande, porque coroou um trabalho, né? A gente fez há 6 anos como secretário de turismo de Fortaleza, e foi muito pelo resultado que Fortaleza vem apresentando no turismo do Brasil. Então, estou tendo a oportunidade, nesse momento, de participar do Conselho da Embratur, de participar do Conselho Nacional do Turismo, do Ministério do Turismo, né, de poder ter pautas
permanentes de discussão, de participar das estratégias. Então, isso acaba me dando uma condição maior de contribuir. Como eu sempre falei, a minha agenda já é uma agenda muito complexa. E agora, com essa presidente da Associação Nacional, ela aumentou ainda o nível de trabalho, o nível de necessidade de viajar. Mas, por incrível que pareça, eu não aguento mais viajar. Eu acho bom quando eu tenho um mês, assim, uns 15 dias que eu posso ficar em Fortaleza, curtir o final de semana. Mas, assim, por incrível que pareça, mas, assim, é uma contribuição, é um legado que eu gostaria muito de deixar. Tenho 2 anos aí pela frente para melhorar o turismo do Brasil. E a gente está tendo interlocução muito boa, tanto com o Ministério do Turismo como com a Embratur. Eu acho que associações como essa e movimentos como esse são importantes porque você é muito troca de experiência, né? O que acontece numa cidade que é parecido com Fortaleza, que é de praia, pode ser replicado aqui e vice-versa. Tem muitas essas trocas, né? Total, né? Eu digo que o turismo é um benchmark permanente, né? Eu tive a semana passada no Uruguai, tive em Montevidéu num seminário internacional de destinos turísticos inteligentes, né? Que é uma nova linha assim, resumidamente, o destino turístico inteligente, ele tem que trabalhar 9 eixos, né? Fortaleza está inserido entre os 10 destinos turísticos inteligentes do Brasil em processo de capacitação. Tem que trabalhar bem a sustentabilidade, a acessibilidade, a conectividade, uma série de pontos que hoje o turista está cada vez mais exigente, né? As pessoas querem viajar para destinos que pensam dessa forma, como o destino turístico inteligente. E eu pude observar o quanto o mundo, hoje com o fenômeno da internet, das redes sociais, o mundo está pequeno e, ao mesmo tempo, grande, né? Imenso. E os destinos, eles não têm outra saída. Ou você se consolida na nova dinâmica do mundo, que é a dinâmica como eu falei, da conectividade, da diversidade, da sustentabilidade, ou você é excluído. Sim. O Brasil, durante o governo passado, alguns anos, ficou meio como um par internacional pelas posturas políticas do Brasil. Sim. Então, muitas pessoas, não vou visitar esse país que nesse momento está pensando com tanto radicalismo, enfim. Então, assim, a gente, hoje é muito interessante, assim, as pessoas estão... A gente tem um ativo, o Ceará tem um ativo que é o vento, que é o kitesurf, né? Que é um dos ativos. Mas, assim, só isso não vai consolidar o destino. Pronto, antes da gente agora... A gente vai entrar agora no turismo de Fortaleza em si, mas antes eu queria falar dos nossos parceiros que fazem tudo isso aqui acontecer. Afinal, ninguém faz nada sozinho, né? Uhum. Então, a gente tem a B3X Investimentos, que é uma consultoria em investimentos, consultoria financeira. A gente sabe que a maioria dos brasileiros não é educado financeiramente, então, às vezes, ganha e gasta mais do que ganha mensalmente. Então, ela atua em 2 eixos principais. Primeiro, organizar a casa, né? Você organizar suas finanças, te ajuda com isso, com várias ferramentas e apoio e muito conhecimento. E o outro eixo é você montar a sua carteira de investimentos, né? Depois que você organizou a casa, eu conheço vários médicos que ganham muito bem, mas sempre estão endividados porque gastando muito. Então, a B3X ela orienta você a organizar a casa para depois montar a carteira de investimentos, seja investindo em fundos imobiliários, em criptoativos, em ações, o que for. E é legal quando a gente fala em investimentos, Alexandre, muita gente pensa que tem que investir 5 mil, 10 mil reais, 20 mil reais por mês. Não é. Lá com eles você pode começar com 200, 300, 400, 500 reais. Ele vai te dar um leque de opções para você investir de forma segura. Muito então, legal. Quem quiser conhecer, acessa lá no Instagram deles, B3X Investimentos. Tem um atendimento realmente muito bom. Vou acessar. Tem também aqui a Splash Produtora, que é esse produtor aqui, que é parceiro nosso há muito tempo, que você pode fazer uma live, gravar um curso, se você for produtor, fazer um podcast, tem vários podcasts rodando aqui na casa. Melhor custo-benefício da cidade com os melhores profissionais, pode ter certeza. Recados dados, vamos entrar agora no turismo de Fortaleza. Quando você recebeu a pasta, né, há um tempo atrás, teve alguns intervalos, mas quando você recebeu, para as pessoas entenderem quais são os principais indicadores, por exemplo, de uma cidade para dizer que o turismo está indo bem. Como que a gente faz esse raio-x? Número de visitantes, como é que funciona isso mais ou menos? O primeiro hoje é a internet, né? São as empresas que vendem viagens, aí Decolar, Booking, Hotels.com, Expedia, esse pessoal todo que vende as viagens, CVC, então... Ou seja, estão oferecendo porque é um indicativo bom.
você tem um ranking. Então, mensalmente sai o ranking. Sai o ranking da autoestação de julho. Fortaleza está entre os 3 destinos mais procurados. Sai o ranking do carnaval. Fortaleza está entre os 5 destinos. Só curiosidade, quais são os outros, os dos que estão na nossa frente? Rapaz, a gente disputa sempre com o Gramado. É mesmo? Rio de Janeiro. A gente sempre disputa, sempre tá naquela disputa. Como sempre no Nordeste, geralmente em primeiro, segundo, às vezes a gente tem um destino, dependendo da época que a gente perde para Natal ou perde para Recife, mas normalmente Fortaleza está sempre liderando e nacionalmente a gente está sempre entre os 5 destinos mais procurados. Na pior das hipóteses, entre os 10. E quando a gente fala do destino, você imagina que o Brasil são N destinos turísticos, né? Então, esse é o primeiro termômetro para você medir. O segundo, assim, que é importante entender é que o turismo ele tem três vertentes que você não pode esquecer. Primeiro é a infraestrutura. Uma cidade precisa ter infraestrutura. Não adianta nada você fazer uma belíssima propaganda, chamar todo mundo para vir. Não adianta. Então, e infraestrutura, eu estou falando nessa nova beira-mar que nós fizemos, Polo da Sabiaguaba, Barra do Ceará, mas a infraestrutura é em internet, é infraestrutura em iluminação branca, é infraestrutura em segurança, né? Então, hoteleira. Então, infraestrutura, você não pode pensar num destino que não tem infraestrutura turística. Certo. O segundo ponto é a promoção. Eu preciso dizer para o mundo que eu existo. Sim. Eu preciso estar nas feiras, preciso estar nos seminários, nos roadshows. O prefeito Sarto, Eric, ele está fazendo o maior plano de promoção do turismo da história da cidade de Fortaleza, da história. Nunca nenhum prefeito investiu tanto em promoção. Só para você ter uma ideia, esse ano... Investiu e planejou, né? Exatamente. Não, foi feito todo o planejamento no primeiro ano e a gente começou a investir a partir do segundo ano. Esse ano nós estamos investindo 10 milhões de reais só na promoção do turismo, na promoção e marketing do turismo. Então... isso aí vai voltar de algum jeito, com certeza. Isso é injeção na veia total. Na hora que eu faço um seminário lá em Montevidéu e eu pego 50 agências de viagem e capacito, ponho numa sala... Passo 1 hora falando de Fortaleza, mostrando, levo material. Esse pessoal, quando sair de lá, nos próximos 30, 40, 60 dias, 90 dias, quando chegar alguém perguntando, eu estou querendo fazer uma viagem para o Brasil, para o Nordeste, cara, vá a Fortaleza. Fortaleza tem isso, aquilo. Então, está preparado. Então, você precisa mostrar o que está fazendo. Porque, como eu digo, o mundo é muito grande. O dinheiro do cara que está lá em Madrid, por exemplo... É o mesmo preço ele ir para Ilhas Canárias, ele ir para a Polinésia Francesa, ele vir para Fortaleza ou ele ir para Miami. Sim. É o mesmo custo. Ou seja, para ele decidir, tem que estar chamando muita atenção. Para ele decidir, você tem que estar chamando a atenção, mostrando o que é que você oferece. Então, esse é outro segundo ponto. E o terceiro ponto é a capacitação. Quando eu falo na capacitação... Essa capacitação é a básica, capacitar o garçom, o motorista do Uber. Que essa já existe há muito tempo. Isso é básico, capacitar o destino como um todo. Você tem que criar na cidade movimentos que envolvam os moradores. Eu sempre falo que não há cidade boa para turista. A cidade tem que ser boa para o morador. Sendo boa para nós, isso é legal. Ela ser boa para qualquer turista. Então, o maior propagandista da cidade... somos nós fortalezenses. A gente estava conversando aqui, chegou antes do programa, você estava, Alexandre, tá muito legal, o férias de Fortaleza e tal. É isso. Se o Fortaleza estiver feliz, ele vai postar nas redes sociais que ele está feliz, ele vai postar o pôr do sol. Aí o amigo dele de São Paulo vai ver. Isso é o maior propagandista da cidade, é o morador. Sim. As pessoas querem ir para o lugar de gente feliz. Sim. Então você tem que criar na cidade movimentos. Fortaleza foi a primeira cidade com uma política pública pet-friendly do Brasil. Nós criamos, logo depois da pandemia, começamos a ver e saímos na frente do prefeito Sarto, falei com ele e lançamos Fortaleza Pet Friendly. Envolvemos a rede hoteleira, hoje são mais de 20 hotéis na cidade que recebem pets e recebem... Então foi uma ação estimulada. Mais de 100 restaurantes e bares, todos os shopping centers, vários cabeleireiros. Criamos um guia pet friendly e a cidade é pet friendly. Sim. Então as pessoas recebem bem hoje os animais, quem viaja com os animais. Hoje querendo ou não, você vê o tamanho do mercado pet que tem, você vê essas lojas gigantescas, porque tem gente gastando com pet. Eu sempre digo que é um mercado seguinte, você não sabe qual foi a última loja de brinquedo que abriu para criança e você com certeza sabe qual foi a última loja de pet que abriu perto da sua casa. É verdade. Não, o mercado de pet hoje são 150 milhões de pets no Brasil. E os pais de pet gastam. Onde 90 milhões são gatos e cachorros.
Então, assim, é um mercado que mais tem tido IPO, é um mercado gigantesco. Então, nesse sentido, a prefeitura, através da Secretaria de Turismo, faz esse meio de campo com hotéis, capacitações, junto com o Sebrae, a gente dá um selo para aqueles estabelecimentos que querem se credenciar. Então, isso é um movimento da cidade. É um movimento da cidade. A cidade, as pessoas têm que entrar nesse movimento. Porque não adianta eu dizer que sou pet friendly se eu não tenho, por exemplo, uma coordenadoria de proteção animal, como a cidade de Fortaleza tem. Sim. Então, como é que você pet friendly se você não tem nenhuma... Hoje nós temos uma secretaria de proteção animal, que cuida dos animais de rua, de castrações e tal. Então, isso tudo conta. Então, hoje, Eric, você não dá para enganar. Ou um destino... ele é agradável, ele é aprazível, ou ele não é. Sim. É bem evidente isso, né? Isso é a capacitação do destino. É uma coisa muito ampla, subjetiva, que mexe com o emocional das pessoas, que mexe com o orgulho de fortalecer, de ser fortalezense. Então, recapitulando, seria infraestrutura, né? Infraestrutura, promoção e marketing e capacitação. Capacitação para deixar todo mundo pronto. E capacitação do destino como um todo. Não é só a capacitação básica, não. É a capacitação da sociedade como um todo. Certo. Que são os maiores vendedores, somos nós, fortalezenses. E para entender, a gente estava falando um pouquinho também de turismo, de quem viaja para fora do Brasil. Existe dentro também da cidade de Fortaleza, da secretaria, essa business inteligência, essa inteligência de ver quem está fazendo esse turismo dentro do Ceará ou olha só para gringo, para trazer gringo? Como é que é isso aí? Olha, eu tenho muito orgulho em dizer que a gente tem hoje um dos melhores corpos científicos de dados do Brasil. Nós criamos o Observatório de Turismo de Fortaleza, que foi criado na gestão passada do prefeito Alberto Cláudio e ampliado agora na gestão do prefeito Sarto, com um recurso da CAF, que é o Banco de Desenvolvimento das Américas, financiado esse recurso. E nós temos hoje informações, por exemplo, nós lançamos agora um resultado, um relatório só do impacto dos grandes eventos que tiveram na cidade de Fortaleza no ano passado. O Réveillon, quanto é que impactou positivamente, o Ironman, quanto é que impactou positivamente, todos os congressos médicos que tiveram na cidade, mostrando a importância do turismo de eventos na cidade. Tem um número que eu gosto de dar, porque esse número é bem fácil do nosso espectador entender. De 20 de dezembro a 10 de janeiro, chegaram em Fortaleza 600 mil turistas. 580, quase 600 mil turistas. Isso representa o que do ano? Cada turista deixa na cidade de Fortaleza R$5.000. É a média. Se você multiplicar 5 mil vezes 600 mil, nós estamos falando de 3 bilhões de reais que entraram na economia da cidade de Fortaleza nesse período por conta do Réveillon. Nós temos o maior Réveillon do Brasil. Éramos o segundo maior e o prefeito Sarto inteligentemente fez 2 dias, 30 e 31. Nos tornamos o maior Réveillon do Brasil. E já que você levanta esse ponto do Réveillon, né? Porque sempre é difícil a gente agradar todo mundo, mas no Réveillon sempre falam, né? Vai gastar com festa e tal. Mas se você trazendo esses dados, esses números, que antes não tinha essa inteligência... Exatamente. Aí as críticas poderiam... Aí as pessoas entendem. E eu sempre gosto de dizer que o dinheiro do turismo, esses R$5.000, Eric, ele impacta positivamente do pipoqueiro ao hoteleiro. Sim. São 50 setores da economia que esse dinheiro sai se distribuindo. Dá um exemplo. O turista chegou no aeroporto, esse dinheiro de R$5.000 começa a ser distribuído nas pessoas que trabalham no aeroporto, no motorista do aplicativo, no taxista, chega no hotel, no recepcionista, no cozinheiro do hotel, ele atravessa a beira-mar, no vendedor de artesanato da feirinha, no mercado do peixe, na barraca de praia, no bar, no restaurante, no garçom, no guia, nos passeios. Então, são 50 setores que esses R$5.000 saem pingando na economia, né? No pipoqueiro, no vendedor de coco. Então, as pessoas ficam assim, turismo é para rico. Não. O dinheiro do turismo, sim, ele talvez beneficie aqui da pirâmide da cadeia, o dono do hotel, o dono do bar e do restaurante. O resto é tudo na base da cadeia. Na base da pirâmide. E parando para pensar, é um dinheiro que vem do privado. Não é um dinheiro do público. E é um dinheiro que vem de fora. Sim. É um dinheiro novo que entra na economia. Sim. Quando você movimenta uma cidade, se ela não tem turismo, ela sobrevive do salário das pessoas que vivem nela.
Então, o dinheiro fica circulando, que é importante e tal, mas é o dinheiro que vive nela. Sim. Quando você tem o dinheiro do turismo, é um dinheiro novo que é injetado na veia da economia econômica da cidade. Sim, sim. E isso, você falou a gente ainda falou do Réveillon. Quantos turistas, a gente falou do Brasil primeiro, é 6 milhões ano. Fortaleza tem uma média de quantos turistas no ano? Nós temos aí em torno de 1 milhão e pouco de turistas na cidade de Fortaleza, né? Na cidade de Fortaleza, porque são turistas nacionais. Quando eu falo de 6 milhões de turistas, são turistas internacionais. Internacionais, certo. Né? Então, certo. Quando eu falo o Brasil tem 6 milhões de turistas internacionais que vêm para o Brasil. Certo. O turismo interno não, é muito maior. Sim. Né? A gente tem muita gente viajando, aí são números, e por isso que nós estamos bem no turismo. Se a gente fosse depender do turismo estrangeiro, não tinha turismo. Então dá para dizer que o turismo nacional é mais importante que o internacional para Fortaleza? Não, sem dúvida, não só para Fortaleza, como para todo o Brasil, para todos os destinos. Se você for para Gramado, o Gramado talvez o destino com maiores visitações hoje no Brasil, 90% são turistas nacionais. Então, isso não é ruim, não. Isso, inclusive, muitas vezes pode ser uma estratégia, um plano de governo. Eu tive um exemplo, era a primeira vez que eu fui à China, isso tem 15 anos, eu acho que até um pouco mais. Sou apaixonado pela China. Eu acho a China um país que se reinventou né, nos próximos 2, 3 anos vai ser a maior economia do mundo. Vai passar dos Estados Unidos. Eu vi um detalhe, uma notícia lá, que a China usou mais cimento, mais concreto nos últimos 5 anos do que os últimos 50 anos do mundo todo. Isso mostra. Então, assim, mas tem um dado que eu achei fantástico. E eu já vi que esses caras... Isso tem entre 15 e 20 anos, a primeira vez que eu fui à China. Eu fui em Pequim, fui na muralha da China. Conhecer, eu acho uma coisa fantástica. Quando eu cheguei lá, 90% das pessoas que estavam lá eram chineses, visitando. Estranho. Aí chegava nos aeroportos lotados de chineses. Aí eu, curioso, fui perguntando, pai, por que é chinês viajando aqui? Aí disse, não, o governo chinês, ele incentiva que o chinês, nas suas férias, ele viaja dentro da própria China. Se ele viajar dentro da própria China, ele tem desconto de hotel, desconto de parques, desconto de restaurantes e tal. Se ele quiser viajar para Nova York, para Paris, ele pode ir. Mas então o governo incentivava que o chinês viajasse dentro da própria China. Isso há 15 anos atrás. Isso há 15 anos. Porque isso gera uma economia, uma espiral positiva dentro do próprio país. Fica dentro do país. Tu imagina se o que esses 12 milhões de turistas, que todo ano faz a conta, 12 milhões de turistas. Vamos fazer uma conta rápida. 2 milhões de turistas. De brasileiros que vão para fora. De brasileiros que vão para fora. Certo. Só metade aí fizer isso aí. Se só metade resolvesse, em vez de viajar para Miami, para Paris, ele rodasse no Brasil. O que foi acontecendo pós-pandemia? A economia retomou rapidamente e o turismo bombou. Rapaz, se você for ver no interior do Ceará hoje, tem 60 projetos de hotéis na orla do Ceará sendo inaugurados. Todo dia aparece um novo aí pra gente. A gente e tudo de gringo que tá vindo investir e tal. Então, quer dizer, isso foi o turismo interno. Sim. Né? E claro que devido às proporções, né? Acho que tem gente até que já comparou que o turismo era para ser tipo o agronegócio. Ter um PIB lá em cima ajudando, se tiver políticas como essa aí, é difícil de implementar uma política dessa, de dar desconto para as pessoas viajarem dentro do país? É uma decisão, né? O governo agora está dizendo aí, vai falando, lançar umas passagens a R$200, não sei o que e tal, tem que subsidiar. Eu não sei se você viu, não sei se você chegou a ver, mas tem uma coisa que eu achei. Hong Kong é um dos destinos, está entre os 20 destinos mais procurados do mundo, né? Hong Kong fez uma promoção ano passado, distribuindo 500 mil passagens aéreas. Caramba. Seria de graça para Hong Kong. A conta era muito simples. Ele lógico que tinha na baixa estação, uma passagem para ir para Hong Kong, teoricamente, vamos dizer, custava $500. Certo? E o turista ia para lá, deixava $2.500 lá dentro. Na semana. Sobra $2.000. Sobrou $2.000 na economia. Então, o governo investia esses $500 aqui dando a passagem, e o cara gastava $2.500 lá. Sim. Ficava 2. Então, o Hong Kong fez isso. Né? Então, é uma decisão, é uma política de governo, uma política de Estado a ser pensada. E tem que ser pensada em médio e longo prazo. Não dá para não ter planejamento.
Assim, Fortaleza, modéstia à parte, assim, está acontecendo o que está acontecendo, pelos dois grandes gestores que eu tive a oportunidade, com o Roberto Cláudio e com o Sarto, mas a gente teve planejamento. A gente sabia em continuidade, sabia onde é que queria chegar em Fortaleza, sabia onde é que o turismo, a gente sabia qual era o norte onde a gente estava querendo chegar. Né? Eu não estou fazendo crítica à questão do Estado, mas assim, a gente tem hoje um grande ativo do Estado, no Estado, que são os ventos, é o kitesurf. Isso é um ativo extraordinário. Inclusive, os gringos vêm para cá investir por causa disso. Mas eu preciso ter uma estratégia para isso, de uma estratégia sustentável para isso. Eu vou dar um exemplo. O kitesurf, ele é exatamente igual, o turismo do kitesurf é exatamente igual ao turismo do esqui na neve. Porque é temporadas, né? Nós temos aqui uma montanha suíça, uma montanha do Colorado, nós temos aqui Por quê? É o mesmo turista, é um turista de alto executivo, que viaja normalmente em casais ou em grupos, com a família, passa uma semana e todo dia ele faz a mesma coisa. Na neve, ele vai para a montanha, esquia, volta da base, vai de noite, ele volta de tardezinha, quer tomar um bom vinho, um jantar, no outro dia faz a mesma coisa. O kitesurf é a mesma coisa. Vai para o mar, volta, almoça, e de noite... Eu tinha parado para pensar nessa comparação. São o mesmo tipo de turismo. Agora, observa a infraestrutura que os destinos de esqui no mundo têm e o que nós temos. Então, assim, a gente tem esse ativo, mas tem que ter uma estratégia para isso. Tem que ter uma estratégia para quê? Porque amanhã, vamos dizer assim, se o estado do Maranhão, por exemplo, do Rio Grande do Norte, montar uma estratégia que tem menos vento do que a gente, mas está com uma estratégia melhor. Eu sou turista de esqui na neve desde muitos anos. Então, eu conheço estações do mundo todo de esqui na neve. Então, nitidamente, os destinos consolidados, o Chile é um destino consolidado. Que é um país muito menor e consegue levar muita gente. E os investidores, por exemplo, de pistas de esqui no Chile, por exemplo, ou as boas pistas da Argentina, por exemplo, são muitos japoneses que são donos de pista no Colorado, são donos de pista de esqui na Itália. Então, há que ter uma profissionalização, há que ter um planejamento. O Ceará, ele tem o kite, mas o Ceará ele tem turismo de aventura, por exemplo, ele tem os monólitos de Xadá, ele tem turismo religioso, ele tem o turismo de serra. Então, tem uma série de pontos que são... Então, assim, a gente está só há muito tempo vendendo sol e mar, mas... Meio que numa zona de conforto, né? Meio que uma zona de conforto. Então, a gente assim, precisa ter um planejamento de médio e longo prazo. Né? Eu acho que isso não só no estado do Ceará, no Brasil como um todo. Alexandre, essa semana me fizeram uma indagação que eu não soube responder. Vou dar, por exemplo... Vou fazer 2 comparativos da importância de grandes eventos na cidade para trazer turismo. A gente já falou aqui do Réveillon, né? Por exemplo, carnaval em Fortaleza, eu falo isso porque eu curti carnaval a vida toda. E há 10, 15 anos atrás, no carnaval, Fortaleza ficava um deserto. Né? A galera ia para Beberibe, ia para outro estado, para o Rio de Janeiro e tudo. Ficava, ou seja, todo mundo ia gastar fora. Já existe um ciclo carnavalesco aqui, tanto privado como público, que é legal e tal. Mas me levantaram... Eu queria que você falasse também do ciclo carnavalesco, claro, mas me indagaram por que não tem São João em Fortaleza. Bom, tem umas coisas interessantes. Primeiro, naquela máxima que eu te falei, de cidade boa para o morador, por que o carnaval de Fortaleza se consolidou? E aí fazer um elogio ao meu amigo Eupídio, secretário da Secretaria de Cultura, do pré-carnaval. Sim. Fortaleza se consolidou com o pré-carnaval, que é curtido por quem? Por fortalezenses. E aí os turistas começaram a vir também. Eles viram que o pré-carnaval era bom, então, o carnaval deve ser bom. E aí o carnaval foi se consolidando. E qual foi o grande charme do carnaval de Fortaleza? É que você tem os lugares específicos de carnaval, mas você tem uma Praia do Futuro mais tranquila, tem uma beira-mar com seus esportes. É o melhor dos dois mundos. Tem um shopping funcionando. Então a cidade fica gostosa com bailes de carnaval acontecendo em vários polos, diferentemente do Recife, que a cidade vira um carnavalzão só. O Salvador vem com um carnavalzão só, umas coisas assim. Ou você é louco pro carnaval, então a gente acaba tendo o turista do carnaval e o turista que quer curtir a cidade. Então, assim, a gente teve um ativo, mas, repito, tem
toda uma estratégia do pré-carnaval que a gente vem investindo ao longo dos últimos anos. Sim. E consolidando. Então, Fortaleza é uma cidade que tem a música na veia, que tem o humor na veia, que tem a cultura na veia, né? E aí está se consolidando com o carnaval. E, respondendo a questão do São João, é tudo uma questão de estratégia. O Maracanãú fez uma estratégia de São João. Eu vi lá, São João maior do Brasil. Né? Os maiores São João, as maiores festas do São João do Brasil. Então, assim, é uma estratégia. Você não pode ser bom em tudo. Nós já temos o maior Réveillon do Brasil, né? Temos os maiores eventos esportivos do Brasil, né? Não temos o São João, acho que poderia ser. Mas aquela história que eu te falei também, que talvez já é competir com muita gente já estabelecida, estratégia. Você vai ter que competir com Caruaru, vai ter que competir com Campina Grande, vai ter que competir com o Maracanã aqui do lado. Você começa também, eu acho que você tem que definir uma estratégia. Você não pode... Pode atirar para todo lado, pode né? atirar para todo lado. Então a gente tem, eu acho que assim, qual é a sua estratégia, a estratégia principal de Fortaleza? Os grandes eventos, investir na cidade como os grandes eventos e captar esses grandes eventos para Fortaleza. E a gente, além de Fortaleza, da gastronomia, de tudo que a gente já tem, a gente tem um foco nessa questão do turismo náutico. A gente está tornando Fortaleza, fazendo um movimento nós somos a única cidade do Brasil que temos nas nossas 34 quilômetros de orla todos os esportes náuticos que você pode imaginar. Somos a única. Catalogado do surf ao stand-upado, ao mergulho, ao kitesurf e tal. E nós somos a única cidade, a capital do Brasil, que temos o kite urbano, o kitesurf na cidade. Você faz kitesurf da Praia do Futuro à Barra do Ceará. Sim. E olhe que a Barra do Ceará é um dos melhores lugares para fazer kite do Ceará. Porque é um mar flat, um mar tranquilo e com vento forte. E lá hoje tem 4 escolas de kite na Barra do Ceará. E anote, Barra do Ceará deverá se tornar, nos próximos 2, 3, 4 anos, um polo turístico fantástico, por conta do kitesurf. Já tem uma beleza natural muito boa. Linda, né? Exatamente. Tem essa característica do kite, que realmente muitos estrangeiros vêm para cá, por Cumbuca aqui do lado e tal. Se tiver uma estrutura ali para aprender, seria ótimo. Então, acho que uma estratégia é essa. Mas, falando de grandes eventos ainda, para a gente terminar a questão dos grandes eventos, né? A gente tem, como você falou, tem o Réveillon, tem o Carnaval e pré-Carnaval, tem o Ironman que está vindo aí agora. Tem algumas outras coisas nesse sentido? Nós temos o Molocabra, que é um evento de remo, de esportes náuticos, que é um dos maiores eventos do mundo que acontece em Fortaleza, que é uma semana de competições de remo, né? Então, é um evento internacional. Temos competições de kitesurf hoje em Fortaleza também acontecendo. Vamos ter agora o Downwind da capital, que sai da Praia do Futuro e vai até a Barra do Ceará. Que é muito famoso, né? Vamos ter agora um Mundial de Beach Tennis agora acontecendo também. Sim, eu vi até o projeto, fantástico. Rapaz. O Mundial de Beach Tennis. Então, assim, Fortaleza hoje é uma cidade dos grandes eventos esportivos, né? E está se tornando uma cidade cultural muito bacana, né? Você vê que nós estamos tendo eventos aí de música clássica, o Candlelight, que é aquele concerto com luz de vela que está acontecendo. Semana no Rio Mar, está lotado, o Teatro de Alencar, lotado. Então, assim, nós estamos tendo também um turismo cultural muito legal. E falando um pouco do projeto da Nova Beira-Mar, né? Eu falo isso porque eu sempre viajei muito também para o Rio, gosto muito de lá. E sempre tive um ciúmezinho, uma inveja branca do carioca, porque lá eles vivem... esportes, lá eles vivem essa qualidade de vida, porque, claro, tem a beleza e tudo, mas tem uma mínima estrutura. Exato. Quando a gente fez essa nova Beira-Mar e tudo, eu comecei a assistir um movimento disso aqui. Cara, isso aqui tá transformando, a galera tá querendo deixar de ser sedentária, porque é gostoso ir ali numa Beira-Mar da vida. Então, o projeto, acho que você participou aí da concepção e até a execução do projeto da Nova Beira-Mar. Como é que foi lá atrás? Vocês já pensavam nisso ou era só para embelezar? Como é que foi essa Nova Beira-Mar? Na realidade, a gente já tinha uma Beira-Mar muito viva, né? Eu sempre repito, né? Por que a Beira-Mar é o melhor ponto turístico da cidade de Fortaleza? É o cartão de postal, porque nós, fortalezenses, curtimos a nossa Beira-Mar. Sim. Né? Dos mais abastados que moram na Beira-Mar e descem dos seus prédios para caminhar, as pessoas do Castelo Encantado, do Bom Jardim, da Messejana, que vem curtir isso democraticamente, é a Beira-Mar de todos mesmo, né? Então, esse é o lema, né? E se ganha dinheiro na Beira-Mar, que tem mais de 1.500 pequenos negócios acontecendo na Beira-Mar, do artesanato, bares, restaurantes, esportes, tem tudo na Beira-Mar. Então, ela é viva por nós, fortalezenses, e o turista ama. Então, ela foi aperfeiçoada.
Na verdade, nós pegamos aquele ativo, a feirinha já era campeã, melhoramos o ambiente da feirinha. Pô, ficou top, hein? A ciclovia já era uma coisa, melhoramos a ciclovia. O calçadão, ampliamos o calçadão. Melhoramos a faixa de areia. Então, na realidade, a gente pegou o que a gente já tinha de bom e aperfeiçoou. E agora os espigões, né, que está sendo feito, que vai fazer uma concessão, vai ficar fantástico, vão ser pontos turísticos e deixar claro que os espigões não serão privatizados. Sim, muita gente começou a ver uma polêmica nisso. Os espigões vão ser explorados, mas todos os fortalezenses vai ter direito de ir e vir até o final do espigão, vai e volta. O que vai ter no espigão são várias atrações. Serviços para que as pessoas possam usufruir. É como é a Beira-Mar hoje, né? Tem várias coisas lá. Quem quiser ficar no espigão curtindo, contemplando, fica. E quem quiser curtir as atrações que vão ter lá de diversão e gastronômica que vai ter lá, curte. Então... Eu lembro um pouquinho quando eu vi esse projeto, né? Na época da ponte metálica que tinha um restaurante lá. Sim. A pessoa lá podia ir lá ver o pôr do sol sem gastar nada, curtir a beleza da natureza, e quem quisesse curtir e também consumir alguma coisinha estava movimentando a economia, né? Exatamente. E esses projetos, para quem não viu ainda, né? Ali na Beira-Mar tem quantos espigões que são 3 espigões que são utilizáveis para as pessoas andarem? Na né? realidade, assim, são os 3 mais famosos, é o do Náutico, o da Rui Barbosa, que são os 2 que foram concessionados agora, e o da João Cordeiro, lá na Praia de Iracema, que é imenso, são 700 metros dentro do mar, né? Quase 1 quilômetro que então, entra. Nesse primeiro momento serão esses dois. E aí nós temos também dois, que é a ponte metálica, que é a ponte dos ingleses, que estamos aguardando o Estado terminar, fizemos a nossa parte das fundações, aguardando o Estado concluir. E tem... Lá vai ser revitalizado? O que é que vai ser lá na ponte metálica? Ela vai ser refeita, né, num projeto original, né, e a gente gostaria muito, inclusive, que o Estado transferisse ela para nós, da Prefeitura, para que a gente pudesse fazer a gestão dela. Né? Mas estamos aguardando ele concluir. E tem a Ponte Velha, que é a antiga, que é a ponte lá do Poço da Draga, que essa ponte, que é um espigão também, essa ponte vai ser feita por nós, num projeto que foi discutido com a comunidade, inclusive vai ter um local para o pessoal... Lá é tradicional o salto no mar, então a gente vai fazer lá uma coisa bem bacana e vamos integrar essa nova obra, que o prefeito Sarto entrega até o meio do próximo ano. Ela inicia ali no Poço da Draga e vai até o espigão da Rui Barbosa e integra a nova Beira-Mar. Então, nós vamos ficar aí... Hoje nós temos 3 quilômetros da nova Beira-Mar, nós vamos passar a ter 6. É o dobro. Os dobros. Ela vai ficar assim, já é a Beira-Mar mais bonita do Brasil. Já. Vai ser um negócio, assim, fantástico. Para quem viaja e compara, né? Que eu já conheço algumas orlas aí bacanas, pô, a estrutura que foi feita ali... Porque eu lembro antigamente a gente andando de carro ali na Beira-Mar, aí vinha a galera correndo na rua, né? Ainda tem uns doidos correndo na rua porque gostam de correr no asfalto, mas tem lá a ciclofaixa, tem lá para você correr, foi estendido, né, a faixa de areia, como você falou, inclusive ali mais pro final, perto do Mercado dos Peixes, hoje é quase uma academia a céu aberto, porque você vê várias assessorias esportivas ali, dando seus treinos e tudo, fantástico. E estimulando a galera a fazer esportes, então... o que a prefeitura fez, ao meu ver, né? Ela deu o suporte à infraestrutura que a gente falou lá no começo, né? Sem dúvida. E a importância disso, ela não precisa estar fazendo tudo, mas ela precisa dar infraestrutura, né? É isso aí. Mas quando a gente fala também de Beira-Mar, também a gente vê muito nas redes sociais, sempre tem a galera, você não agrada todo mundo, vem as críticas, né? Só fazem coisa para Beira-Mar, só fazem coisa para o rico. Primeiro, a gente já falou que não é só para os ricos que a gente vê pessoas de qualquer classe social frequentando a Beira-Mar, né? Mas quando chega uma crítica dessa lá, você na Secretaria de Turismo, pô, a gente tá pensando aqui várias ideias para fazer coisa bacana e chega, por exemplo, no Espigão, eu vi alguns comentários, as pessoas falando, estão privatizando o que é público e tal. Como é que vocês atuam quando vê isso aí? Assim, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, né? Nós vamos conseguir agradar. Mas tem que ser justo e dar a César o que é de César. Né? A prefeitura, né, esse governo do prefeito Sarto, ele tem investido. Se as pessoas que criticam o que só vê a nova Beira-Mar e acham linda, vão lá no polo da Barra do Ceará e vejam que maravilha ficou o polo da Barra do Ceará. A mesma coisa está sendo feita lá na Lagoa de Messejana. Né? Não são lugares turísticos, são os lugares do fortalezense. As pessoas às vezes dizem, tem que trazer o turismo para cá, para a Lagoa de Messejana. A Lagoa de Messejana é linda, mas assim, ela é um lugar para o fortalezense. Não que o turista não possa ir até lá. Ele pode ir, mas a dinâmica do turismo, é até como eu falo na Barra do Ceará. A Barra do Ceará, sem dúvida, é um dos lugares mais lindos da cidade de Fortaleza. Mas o turismo só chegará lá
pela força do kitesurf, pela força da comunidade que abraçou o kitesurf. E lá, então, você tem escolas, você tem gente que trabalha lá consertando acaba gerando uma economia. Então, você gera uma economia e começa a criar uma dinâmica. O que é que revitalizou a Praia do Cumbuco aqui na nossa Calcaia? Sim, o kitesurf. O Cumbuco há 10 anos estava acabado. Estava. Sumido. As pessoas como não comiam, Icaraí, as pessoas tinham medo de ir para lá, violentos, as pessoas tinham casa lá de veraneio, não queriam mais ir. Sim. Hoje a Vila do Cumbuco está a coisa mais linda do mundo. Sim, foi o kitesurf que levou isso para lá. Foi uma dinâmica. Exatamente. Realmente... Então, assim, a Barra do Ceará tem tudo para acontecer o Vila do Mar ali, acontecer a mesma coisa que aconteceu na Vila do Cumbuco. Sim. E falando um pouquinho eu assisti um documentário recentemente sobre a Varig, né? Sobre por que a Varig fechou e tal. E a gente falou aqui do preço das passagens, né? O quanto que isso atrapalha o turismo para Fortaleza e para o Brasil de uma maneira geral. Porque quem acompanha, e você também é um cara que já viajado, quem acompanha, você chega num outro país, tem 30 operadoras para você escolher e ter a concorrência e tal. Mas aqui no Brasil, como você falou, tem 3 ou 4 ali no máximo atuando. O quanto isso atrapalha e o quanto você acha que se tivesse, sei lá, 10 operadoras ou 15, quanto que isso ia melhorar o turismo? Olha, a gente tem alguns exemplos que eu acho muito interessante colocar, né? Primeiro, você tem um mercado americano, que é um mercado totalmente aberto, que você tem lá companhias low cost, então a concorrência é real. Então, você compra passagem por $30, por 40, compra passagem por $1.000, a concorrência está lá acontecendo. E você tem mercados, mas o mercado americano é um mercado muito forte, é um mercado de turismo interno fantástico, pujante, do próprio americano viajando dos próprios Estados Unidos e tal. Não dá para ser um mercado que você possa usar como base, porque é um mercado... Mas eu vou dar aqui 3 exemplos que eu gosto de falar. Eu não sou favorável à estatização da economia, mas eu sou favorável à regulação da economia. Nós temos eu gosto de dar um exemplo. O que seria de Portugal sem a TAP? Sim, que é um orgulho nacional lá. O que seria do turismo de Portugal? A TAP dá lucro? Não sei. Deve ter seus problemas de lucratividade, mas ela regula o ambiente econômico, aéreo do país de Portugal. É misto? É misto, economia mista. O que seria da França sem a Air France? Sim. O que seria da Inglaterra, do turismo da Inglaterra, sem a British Airways? Então, eu falei de 3 países europeus que têm um turismo como, assim, importantíssimo na sua economia. Então, eles têm companhias aéreas que o governo está ali estimulando, segurando e tal. Então, assim, eu acho que o Brasil teria que ter ou abre mais o mercado como os Estados Unidos para incentivar a entrada de mais companhias aéreas, ou você começa de alguma forma a regular, se associa a uma companhia aérea e começa a fomentar. Então, isso é muito importante, sabe? Isso é muito importante. Quer dizer, a TAP, por exemplo, que é o exemplo que a gente é muito próximo aqui a gente, que nós temos voos diários direto, de Fortaleza a Lisboa, Lisboa a Fortaleza. A TAP entende que isso é estratégico. É claro que ela não vai sustentar um voo que está com 30%, 40%, 50% da capacidade o tempo todo. Mas ela fez parte da estratégia dela. Para Lisboa ter hoje 20 milhões de turistas lá por ano... Com certeza isso foi fundamental. A TAP foi fundamental para conquistar isso aí. Entendi. Estava vendo o custo nesse documentário, estava falando o custo de uma operação... de qualquer operadora dessa, só de combustível é de 30% a 40%. O combustível acaba sendo um custo maior de operação, né? Então é uma loucura, né? E aí eu não sei se isso é a nível mundo ou Brasil por causa de impostos. Nível mundo, né? Nível mundo. E quando falam... Eu lembro que teve várias discussões há um tempo atrás, dizendo a história de trazer o hub, não traz o hub. Hoje tem hub. O que é o tal do hub? Qual a importância disso, por exemplo, para Fortaleza, de ter voo direto? Se eu não me engano, o hub é mais ou menos isso, né? O hub é um lugar, é um centro de conexão de uma companhia aérea, né? Vamos dar um exemplo. A Delta... O centro de conexão delas nos Estados Unidos é Atlanta. Já a American Airlines, salvo engano, é em Denver. Então, eles têm os locais onde você provê um incentivo para aquela companhia aérea e ela canaliza os seus voos de conexão naquele destino. Então, aconteceu aqui em Fortaleza com o hub da Air France KLM Go,
né? Então, isso aí tem que ter uma estratégia do Estado de subsídio, não só na parte de promoção, que você tem que estar lá promovendo, garantindo que aquelas aeronaves vão ter um percentual de ocupação, como você também tem que dar subsídio de incentivo fiscal para o combustível. Então, isso é básico. A Azul fez o seu hub em Recife. Né? E hoje existe aqui qual hub? Hoje tem um hub estabelecido aqui da Gol, né? A gente está estabelecido, tem um estabelecido com a Gol, com a Air France, com a KLM, né? E estamos aí, mas assim, está uma fase de renovação, quando muda o governo, né? Entra uma nova fase de negociação. E nós temos também a felicidade de ter um aeroporto hoje, que é um dos aeroportos mais modernos do Brasil. Sim. E administrado por uma das empresas melhores de gestão aeroportuárias do mundo, que é a Fraport, né? Hoje vocês... A Fraport administra 70 aeroportos do mundo. Hoje vocês avaliam como foi benéfico fazer a passagem? Foi fundamental. O benéfico não foi fundamental. Porque você profissionaliza. Daquela polêmica que tem recentemente lá do estacionamento, que é uma besteira picuinha, né? É importante a discussão, o estacionamento está caro, está aqui a história, 10 minutos e tal. Acho que essa discussão é importante. Eu acho que às vezes também as companhias internacionais vêm, fazem as regras dele, mas também tem que se adequar à realidade local. Sim. Mas a operação aeroportuária, ela é perfeita da Fraport. Então, isso também beneficia que você possa tornar o seu ambiente um hub nacional e internacional. Porque a operação daquele aeroporto é uma operação que funciona. Assim, quem já deu umas viajadas aqui pelo Brasil, você vê que tem uns aeroportos, parece uns rodoviários, né? E o aeroporto daqui realmente não deixa a desejar nenhum do Brasil. Nenhum do Brasil. E falando de ações específicas, né, pra gente... Algumas pessoas conhecem, outras não, de ações específicas da Secretaria de Turismo para promover. A gente estava falando aqui nos bastidores do Pôr do Sol de Fortaleza, que é uma ação direta, né, para promover ali, tanto para o fortalezense, claro, mas para... Eu já tive vários feedbacks, Alexandre, de amigos meus que estavam aqui de férias, seja de onde for, de São Paulo, do Rio, e o cara foi correr na beira-mar e viu o Pôr do Sol de Fortaleza lá. Aí, porra, bicho, isso aqui é de graça, o pessoal vai lá e vê no pôr do sol um piano ou qualquer outra atração artística que está tendo. E isso é difícil você ver em vários lugares, né? Que às vezes deixa só a natureza agir. Aí tem gente que faz algumas ações. Mas fora esse do pôr do sol, algumas ações específicas que a gente pode levantar aqui para a galera que é de Fortaleza curtir e recomendar para de fora. Eu diria que foi um movimento pet friendly, né? Fortaleza foi a primeira cidade do Brasil a ter uma política pública estruturada, organizada pela Prefeitura de Fortaleza em se tornar uma cidade pet friendly. Isso foi logo após a pandemia, uma conversa nossa com o prefeito Sato, e a gente viu que esse mercado pet é gigantesco, né? como a gente falou. Né? Então, a gente criou um movimento na cidade. Eu acho que isso humanizou mais a cidade, isso deu um charme diferente. Porque muitos lugares no Brasil já recebiam gatos, cachorros, recebiam pets, mas não tinha uma política pública estruturada. Não era nada padrão, é uma coisa solta então eu penso que isso foi uma dinâmica muito bacana da cidade. E também aquela linha que a gente sempre tem falado, né? Quando a gente tenta cuidar da cidade, capacitar a cidade, os movimentos da cidade, a gente sempre pensa no fortalezense, né? Esse é o cliente principal. Cliente principal. O turista vem por indução. Sim. Ele virá. Porque, assim, se nós somos uma cidade linda, temos a beleza do nosso sol e mar, águas mornas, uma gastronomia bacana, mas o grande diferencial da cidade são as pessoas que nela moram. Foi lançado recentemente não sei se é uma escola bilingue, não sei se tem alguma coisa a ver com vocês. Na realidade, para capacitação. O Fortaleza Bilingue foi uma estratégia da prefeitura, em tornar Fortaleza também a primeira cidade bilíngue do Brasil, com
com um plano de capacitação amplo, gigantesco, não só para o trade turístico, mas para toda a cidade, para as escolas públicas, né? E oportunizar as pessoas a ter uma segunda língua. Então, isso assim, é um outro movimento que diferencia a cidade. Eu acho que Fortaleza hoje tem vários diferenciais. O diferencial cultural, dessas atrações culturais, como você falou, do Pôr do Sol e muitos outros, o diferencial dos grandes eventos, infraestrutura desses grandes eventos. Nós temos um centro de eventos também extraordinário. Sim, que a gente nem um dos melhores, aqui, um dos né? melhores da América Latina. Traz turismo de negócios, traz turismo, né? de negócio, né? E esses movimentos da cidade. Ser uma cidade pet-friendly, ser uma cidade que está sempre pensando Por exemplo, quando o prefeito Roberto Cláudio lá atrás criou o bicicletar e as ciclovias, muita gente criticou. Né? Hoje nós somos referência mundial de mobilidade urbana por conta das ciclovias criadas. Vou te dar um exemplo bem real. Eu tenho um grande amigo meu que é do colégio e tal, que ele sempre andava de bicicleta, depois adotou aquele negócio que é só uma rodinha de ficar em pé. Sim. E rodando por Fortaleza e tal. E sempre foi um cara opositor, falando mal do governo, papapá, né? E aí ele foi lá para Recife. Levou o monociclo dele lá. E aí foi andar lá, cara, levou uns 3 tombos. E aí ele no grupo lá da gente, meu irmão, galera, tem que tirar o chapéu mesmo. Fortaleza em relação a ciclovias, ciclofaixas, hoje não sei se é a segunda do Brasil, que tem mais quilômetros. Eu acho que ela estava. Eu acho que ela agora, com a ampliação, se tornou a maior do Brasil. Agora eles fizeram uma ampliação agora para se tornar a maior do Brasil. Ou seja, esse caso real mostra que só vai dar valor àquela ação específica que está acontecendo se você for usuário, né? Tem muita gente que criticou a questão do bicicleta porque não é usuário. Mas para o usuário que usa a bicicleta... É como as pessoas que criticavam quando foram feitas as vias, às vezes, expressas para os ônibus e diminuindo as vias dos carros. Quando eu tinha alguns amigos da elite que vinham conversar comigo, criticar, eu disse, meu amigo, você pode ficar no engarrafamento, você tem um ar-condicionado, você tem um som do seu carro, você pode... Agora, o trabalhador que passava 2 horas e meia no transporte para ir e voltar para casa, hoje está passando 40 minutos, 45 minutos. Sim. Então, nós estamos atendendo aí a 80% da população, em detrimento, talvez, de 20%. Então, as pessoas, infelizmente, as pessoas acabam pensando muito no seu umbigo, é natural no seu conforto, e tendem a supervalorizar as coisas que ele vê do exterior, fora. Que ele vê fora, e quando é na sua cidade, ele tende a criticar se ela, de alguma forma, ela mexe com o seu habitat natural, com o seu conforto momentâneo. Esse aí tem até outro caso real, que de amigos que a gente, quando a gente ia isso há muito tempo atrás, né? Porque começou um pouco lá no Rio de Janeiro, aquelas bicicletas do Itaú, né? Uhum. E aí, quando a gente ia, a gente pegava as bicicletas, os caras davam o maior valor. Aí quando foram lançar aqui, pra que isso, não sei o que, mas hoje já veio o valor disso aí. Então, o tanto que ajudou na mobilidade, né, de todo mundo, né? E isso ajuda no turismo também, porque o turista pode vir e pegar uma bicicletinha lá e dar o seu rolê lá. Total. Isso acontece muito, total. principalmente ali na beira-mar, né? Total. E Alexandre, tu falou, a gente estava nos bastidores comentando aqui sobre um tal de um projeto do Nômade Digital. Isso. Explica um pouco pra galera o que é isso, porque quem é da internet, né, sabe um pouco que é um nômade digital, que é uma coisa que vem crescendo muito, porque essa geração aí que vem aí, né, os mais novos não querem mais aquele emprego, né, fixo e tal. Tem gente que não quer nem mais carro. Hoje, por exemplo, quando eu cresci, 18 anos, queria ter o carro. Sinal de status era ter o carro. Hoje a molecada não quer, não. Quer tá no Uber e tá bom demais. Verdade. Então, mudou muito essa questão, né, de empreender, de emprego e tal. O que é esse projeto do Nômade Digital? A gente vai lançar aí amanhã, inclusive foi uma ideia... Spoiler e tal, podia falar? Podia já lançar amanhã. Foi uma ideia do Elcio, foi uma ideia do nosso vice-prefeito, foi ele que me provocou nesse sentido, né? O Elcio é um cara sempre muito à frente do tempo. Inclusive já esteve aqui no Papo na Burra. E a ideia era o seguinte, né? Hoje o mundo, né, as pessoas principalmente no pós-pandemia, antecipou muito essa questão do trabalho à distância. Eu tenho um amigo de um amigo que me comentando que ele mora na Nova Zelândia e trabalha em Nova York.
Então, ele administra um estacionamento em Nova York, uma rede de estacionamento em Nova York, e ele só vai para Nova York uma vez por mês no final do ano, em dezembro. O resto, ele fica 11 meses na Nova Zelândia, trabalhando à distância. Então, isso é uma realidade. Então, existe hoje esse conceito de nômade digitais no mundo, e a gente está criando um movimento da cidade de Fortaleza, com os coworkers, cafeterias, hotéis, criando uma ambiência para que as pessoas venham passar essas temporadas em Fortaleza. Às vezes os nômades digitais querem passar 6 meses num local, 6 meses no outro, ou um ano no local, às vezes vêm e se mudam para aquele local. Então a gente está... A cidade já tem infraestrutura para isso, né? Que é a conectividade de Fortaleza 5G, que já está sendo instalada. E a gente, então, está fazendo uma articulação para criar essa ambiência com esses atores aí que eu falei. Que é um turismo novo, é um dinheiro novo que vem também. É um turismo novo, é um turismo diferente. São pessoas que vêm para o long stay, né? Para estadias mais longas. Então, a rede hoteleira pode dar um desconto melhor. Você pode se tornar um habitué de um café, por exemplo, aquele café ali dá um desconto para você participar. Você pode estar trabalhando na barca de praia, lá na Praia do Futuro, numa barraca, né? Sim. Simplesmente está lá ali no sol e trabalhando no seu computador. Então, Fortaleza lhe dá essa condição. Então, a gente está mostrando para o mundo essa Fortaleza também. E isso foi modelado de algum lugar? Você falou do Elcio, trouxe essa ideia? Tem alguma cidade no Brasil fazendo algo parecido? Tem, a gente está copiando o Rio de Janeiro. Eu tenho que ter a humildade de Sim, dizer. Mas modelando... O Rio de Janeiro iniciou com esse movimento, e eu, quando vi, fiquei com ciúme, porque eu não tinha sido o primeiro, mas estamos sendo o segundo a fazer esse movimento. Implantar já é uma coisa bacana. Alexandre, a gente falou muito dos benefícios de tudo, do turismo, de como movimenta, né, a economia também, mas se pudessem elencar aí quais seriam as maiores mazelas ou dificuldades ou obstáculos para o turismo, principalmente para a cidade de Fortaleza, você diria o quê? Não sei se segurança ou alguma coisa nesse sentido. Olha, hoje a questão da Fortaleza é uma cidade na zona turística, uma cidade segura, né? A gente tem poucas ocorrências com turistas, assim, né? com algumas exceções. Mas eu diria a você que o grande desafio é você gerenciar uma cidade, a quarta maior cidade do Brasil, né? São 2.700.000 habitantes, e você estruturar toda a dinâmica de uma cidade com as desigualdades sociais que são reais, né? Que é uma característica não só de Fortaleza, do Brasil, e você motivar que as pessoas venham fazer turismo numa grande cidade, né? As pessoas estão... as grandes cidades, elas têm um movimento natural pelo turismo de negócio, pelo turismo de eventos, congressos. Você pegar aí os grandes exemplos, Tóquio, Nova York, Paris e tal. Tem Miami, né? Tem algumas cidades, polos de turismo no mundo. Mas as pessoas hoje estão querendo ir para lugares mais exclusivos, um turismo mais tranquilo, mais calmo. E a gente tenta que Fortaleza não perca esse charme da vila, da Praia de Iracema, lá que começou lá nos anos 60, né? Então, esse é o grande desafio. É você, dentro de uma cidade muito grande como é Fortaleza, você conseguir ter uma dinâmica onde as pessoas querem curtir no pôr do sol, as pessoas querem sentar ali na areia e curtir, as pessoas querem viver a experiência da cidade, né? Não perder esse charme de uma cidade de vila, né? Embora seja uma cidade... Quer aumentar, quer trazer novos números e tudo, mas sem perder esse charme. Mas sem perder esse charme. Boa. Vamos colocar as redes sociais do secretário aí e de outras ações que ele trabalha lá, como o Pôr do Sol, como o Visite Fortaleza, que eu até perguntei aqui, mas a gente vai colocar aqui, secretário. Falando só rapidamente um pouco, né, também, antes que ele coloque aqui as redes sociais, de política um pouquinho, né? Você hoje é um quadro político, né, aqui da nossa cidade, né? Vem 2024, vem aí com eleições municipais, está pensando em alguma coisa já? Como é que estão os planos para 2024? Eu sou presidente do Cidadania no Ceará, é um partido político de centro-esquerda, e a gente hoje tem uma coligação, uma federação com o PSDB. Então, assim, o Elcio é o presidente do PSDB, então a gente tem hoje uma estratégia em conjunto para o estado do Ceará, né? Acho que Fortaleza tem uma grande responsabilidade pela frente, né? Hoje,
Fortaleza vem durante aí quase 11 anos numa diretriz acertada. Né? Evidentemente, com nossos desafios, com alguns erros, que é natural, que toda gestão tem, mas muito mais acertos do que eu. E a gente tem um desafio grande aí. Eu entendo que o prefeito Sarto é um candidato natural à reeleição. E eu acho que o Fortaleza tem que ter muita responsabilidade nesse momento. Às vezes a gente faz umas mudanças por questões ideológicas, por uma questão, e a gente vê o tiro no pé que acaba sendo, né? Fortaleza já experimentou esse tipo de mudanças baseado na ideologia. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado. O gestor de uma capital, de uma cidade grande como Fortaleza, ele tem que ser um gestor mesmo. Ele tem que pensar nos problemas da cidade, questões não ideológicas, nacionais. as questões ideológicas, elas precisam estar no parlamento, na minha visão. Eu acho que a ideologia ela é maravilhosa na Câmara, na Assembleia, no Congresso Nacional, onde você defende as bandeiras ideológicas e as discussões. Mas as gestões, elas não podem ter bandeiras ideológicas, elas têm que ter resultado. Sim. E Fortaleza tem resultado, isso é o que eu acho. Então, assim, é um desafio, uma eleição é sempre um desafio, mas eu acho que o prefeito Sarto está pronto para ir para uma reeleição, né? Tem mostrado resultado, tem mostrado números, e eu acho que é isso que a gente tem que caminhar nesse sentido. Show de bola. Vamos colocar aqui as redes sociais do secretário, lá da Secretaria de Turismo, né? Que já existia um Instagram, depois foi outro, né? Hoje em dia tem que estar nas redes sociais, tem que porque estar nas senão redes, está no mundo, né, secretário? Secretaria de Turismo de Fortaleza, tem o Visit Fortaleza, tem o Pôr do Sol de Fortaleza e tem o meu particular, que é Alexandre Pereira. Aquela ideia do Pôr do Sol foi uma ideia que veio da tua cabeça ou não? Foi. Uma concepção ali? Foi. Ali foi em 2017, a gente estava exatamente começando a tentar fazer um projeto do orgulho de ser fortalezense e tal. E um dia eu estava no Estoril, onde a Secretaria de Turismo funciona, iniciando o processo de requalificação da Praia de Iracema, lá como um desafio naquele momento, e eu vi o sol se pondo dentro do mar. E da minha sala, eu vi, e eu achei aquilo fantástico, e eu me lembrei que o fortalezense não curtia o pôr do sol, não fotografava, não postava o pôr do sol da cidade. E às vezes ia lá para Jericoacoara e postava o pôr do sol, ia para Fernando de Noronha, postava o pôr do sol, ia para alguns lugares e por que não posta de Fortaleza? E eu resolvi naquele momento, resolvi fazer um projeto inusitado, que era pegar um piano de cauda, colocar na beira do mar e fazer um concerto de piano lá. De graça, para que as pessoas se voltassem ao pôr do sol. Sim. E aí foi virando moda, e as pessoas começaram a curtir o pôr do sol, a fotografar o pôr do sol, e hoje virou moda ser fotografar o pôr do sol de Fortaleza. Foi um movimento que deu certo. Quando não tem, o pessoal reclama, né? Por que não teve? É verdade. E na aí... época do inverno, da chuva, a gente para, né? Porque, não tem como, né? Mas é um projeto vitorioso que hoje tem um apoio aí forte aí da Securifor. Bacana. Tá subindo aqui agora, mas o teu pessoal é Alexandre Pereira 23. A gente vai colocar aqui nos créditos, né? Acho que teve um travou ali, mas tem um Visit Fortaleza, Visit, em inglês. Visit.fortaleza, Adriano? Visit Fortaleza. Tudo junto, Visit.fortaleza. Não, Visit Fortaleza, não tem um ponto. Visit Fortaleza. E tem o da Secretaria de Turismo, que é a Secretaria do Turismo de Fortaleza. Exatamente. E lá vocês divulgam todas as ações que tem. Todas as ações, tudo que acontece. Teve um negócio que eu achei interessante, que o cartão do turista, né? Que o cara vai passando nos pontos turísticos. O passaporte. O passaporte, né? O passaporte. E você vai passando nos pontos e vai dizendo, carimba, você vai carimbando, e se você visitar 10 pontos do passaporte, ele tem 14 pontos lá, ele sugere. Então a gente tem, se ele visitar 10, ele ganha uma bolsa de praia da cidade, uma bolsa linda, uma bolsa de praia, que já ia comprar da feirinha, né? Ganha uma bolsa de praia. Pô, bacana. Estimula o cara para pontos turísticos que talvez eles não iriam, né? Exatamente. Iria para alguns dos óbvios, mas e o mais importante é que ele passaporte, se ele não for em todos, não tem problema. Ele guarda o passaporte, na outra vinda da Fortaleza, ele continua carimbando. Show de até bola. o final da gestão do prefeito Sarto, o passaporte está valendo. Mas, secretário, eu sempre gosto de terminar aqui o papo na boa eu vou levantar uma bola aqui, o que se vier na cabeça você já manda. Tá. Pode ser? Claro. Um hábito? Música. Piano, o cara é bom. Tem alguma frase que te representa ou que você se identifica? Vencer na vida 10% de inspiração
e 90% de transpiração. Ou seja, Não trabalhar... adianta você ser inteligente, habilidoso, criativo, não acordar cedo, for disciplinado, trabalhar até mais tarde e ter determinação. Boa. E tem alguma indicação de filme ou série o que você gosta aí? Pode ser do turismo ou nada a ver, aí é pessoal mesmo. Sério, eu assisti recentemente uma série que eu gostei muito, que é de Madalena, né, que conta a história de Madalena na época de Jesus Cristo. Né? Eu tenho lido muitos livros de espiritualidade e diversas formas, do espiritismo, a religião católica, a várias as coisas, e eu achei essa série muito interessante, uma visão diferente da história, né, dos apóstolos, e dá muito bacana. Boa. Tá aqui, ó, acabou que saiu aqui, ó, o Alexandre Pereira, ponto 23, secretário de Turismo de Fortaleza, presidente da Ascenditur, que eu acho que é da Associação de Secretários, né? Isso, exatamente. Presidente de Cidadania no Ceará, administrador de empresas, mestre em administração pública, aqui o da Secretaria do Turismo de Fortaleza, né? Venha viver experiências inesquecíveis, e tem uns vídeos bacanas. Teve um que você repostou hoje, que o cara com um vídeo com um drone rodando pela mar, bem bacana. Os próximos aí, Jorgiano, tem o Pôr do Sol Fortaleza, né? Esse projeto musical realizado pela Prefeitura de Fortaleza todos os domingos, então é fixo, todo domingo, às 17 horas, só não no inverno, porque tem a chuva, exatamente, né? Então aí, tanto tem o Felipe, né, grande músico, mas tem outros, às vezes, apresentações. O Felipe, né? vamos dizer assim, é o maestro. É o host. É o host do programa, que iniciou desde o início, mas agora ele toca uma vez por mês e nos outros domingos são outros artistas. E o Visit Fortaleza, ó, tudo junto. Venha cá, se achegue, ó. Sou Fortaleza, estou pronto para te receber. É isso aí. Bom demais. Secretário, manda uma mensagem final para a galera aí. Por que é bom visitar Fortaleza? Por que vale a pena vir com a família, trazer, curtir essa cidade maravilhosa? Bom, primeiro, agradecer. O Papo na Boa o papo foi na boa demais. Obrigado, parabéns pelo trabalho. E dizer que para a galera que curta Fortaleza, né? Curta Fortaleza, viva a sua cidade, viva a experiência da cidade. O maior ativo dessa cidade, a gente que é da área pública, o que mais incentiva que a gente continuar nesse trabalho é ver as pessoas felizes, né? Sim. Então, toda cidade tem seus problemas, seus defeitos, mas Fortaleza é uma cidade diferente, uma cidade diferenciada no Brasil e no mundo, né? E o grande ativo da cidade somos nós, fortalezenses, são as pessoas. Verdade. Queria agradecer mais uma vez. Obrigado por topar bater esse papo na boa. Agradeço pela oportunidade. E você que chegou agora, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que ajuda demais o nosso trabalho a trazer mais pessoas aqui para te conhecer, personalidades aqui do nosso Ceará. Beleza? Até a próxima, galera.